Existe uma frase de Maquiavel que ninguém cita nas redes sociais, não porque seja obscura, mas porque é incômoda demais para quem ainda acredita que as pessoas são essencialmente boas. A frase é esta: os homens nunca fazem o bem a não ser por necessidade. Você vai ouvir isso e vai querer discordar. Vai querer dizer que conhece pessoas generosas, leais, honestas, e talvez conheça mesmo. Mas isso não é o ponto. O ponto é que Maquiavel não estava falando de caráter, estava falando de mecanismo. E há uma diferença brutal entre os dois. Muitos vão chamar isso de visão distorcida do mundo, mas quem chama de distorção ainda não entendeu o que é autocontrole. Você já confiou em alguém que parecia certo, e essa pessoa agiu de um jeito que você não conseguiu explicar? Você já se sentiu ingênuo depois de uma situação que, olhando para trás, estava óbvia desde o início? Enquanto você assiste a isso, existe uma versão sua sendo formada. A versão que para de reagir e começa a enxergar. A versão que não é paranoica, é precisa. Vamos mais fundo do que qualquer coisa que você já ouviu sobre Maquiavel. Não o vilão de citação de internet, o estrategista que mudou para sempre a forma de ler as pessoas. Isso vai mudar a forma como você vê o mundo, para sempre. Você foi ensinado a avaliar as pessoas pelo que elas dizem, desde cedo. Pela família, pela escola, pela maioria dos livros que passou pela sua mão. Olha o que a pessoa fala. Veja as intenções dela. Como se intenção fosse um dado confiável. Como se o que alguém declara sobre si mesmo tivesse alguma relação garantida com o que vai fazer. Não tem. E não estou dizendo isso para destruir sua fé na humanidade. Estou dizendo porque esse é o maior ponto, cego de qualquer homem que ainda não entendeu como as pessoas funcionam de verdade. Pensa comigo. Você já conheceu alguém que dizia ser leal e sumiu na primeira dificuldade? Já trabalhou com alguém que se apresentou como parceiro e competiu com você nas costas? Já se relacionou com alguém que prometia uma coisa e entregou exatamente o oposto? Claro que sim. Todo homem tem essas histórias. O problema não é que as pessoas são más. O problema é que você estava usando o instrumento errado para avaliá-las. Estava olhando para as palavras quando deveria estar olhando para os padrões. Estava ouvindo as intenções quando deveria estar observando os interesses. Existe uma diferença gigantesca entre o que alguém diz que quer e o que alguém precisa. E enquanto você não aprender a enxergar essa diferença, vai continuar sendo surpreendido pelas mesmas situações, pelas mesmas pessoas, pelo mesmo tipo de decepção, com rostos diferentes. Maquiavel entendeu isso no século XV e escreveu sobre isso de um jeito que os poderosos tentaram suprimir por décadas. Não porque fosse errado, mas porque era verdadeiro demais. Mas porque boas intenções não dizem nada sobre o que alguém vai fazer. Isso vai exigir que você mude o ângulo pelo qual olha para o ser humano. E isso começa com entender quem Maquiavel realmente era. Todo mundo que já ouviu o nome Maquiavel aprendeu a mesma coisa, que ele era o filósofo da maldade, o homem que disse que os fins justificam os meios, o pai do cinismo político. Isso é uma distorção. Maquiavel não era cínico. Cínico é quem desacredita das pessoas por amargura, por decepção pessoal, por um coração que foi machucado e nunca cicatrizou direito. Cínico é quem olha para o mundo E diz ninguém presta sem nenhuma estrutura para sustentar isso. Maquiavel era outra coisa. Era realista. E há uma diferença que muda tudo entre os dois. O realista não nega a bondade humana. Ele simplesmente não a coloca no centro da equação quando precisa agir. O realista entende que o ser humano é uma mistura complexa de impulsos, necessidades, medos e desejos, e que ignorar essa mistura em nome de um ideal bonito é uma forma sofisticada de ingenuidade. Pensa na diferença assim. O cínico fecha os olhos para o mundo porque ficou com raiva dele. O realista abre os olhos mais ainda, porque entende que ver com clareza é a única forma de navegar com segurança. Maquiavel passou décadas observando príncipes, exércitos, igrejas, repúblicas. Viu homens generosos serem destruídos, viu homens cruéis prosperarem, viu acordos quebrados e lealdades vendidas. E em vez de chorar sobre isso, ele perguntou: qual é o mecanismo? Por que isso acontece sempre? O que o homem que sobrevive sabe que o homem que perece ignora? Essa pergunta é o coração do autocontrole. E a resposta começa com uma palavra que a maioria dos homens evita usar quando fala sobre as pessoas ao seu redor. Uma palavra que parece egoísta, mas que, quando você entende direito, é simplesmente descritiva. Interesse. Todo homem age a partir do seu interesse.
E quem aprende a enxergar o interesse real por trás de cada ação começa a ver um mundo completamente diferente. Interesse não é um palavrão. Eu sei que a palavra carrega uma carga ruim. Quando alguém diz ele só está aqui por interesse, está usando como acusação, como se interesse fosse o oposto de sinceridade. Mas Maquiavel não usava dessa forma. Para ele, interesse era simplesmente a força que move as pessoas. Não boas ou más, todas as pessoas. Você, eu, o seu melhor amigo, o seu chefe, a pessoa que você mais admira. Todo ser humano acorda de manhã com necessidades: segurança, reconhecimento, pertencimento, recursos, prazer e tudo o que faz ao longo do dia. Cada palavra, cada escolha, cada gesto está conectado, de alguma forma, a essas necessidades. Isso não é pessimismo, é biologia. O problema começa quando você ignora esse mecanismo e passa a avaliar as pessoas pelo que declaram, porque declaração é fácil. Qualquer um pode dizer que te quer bem, qualquer um pode prometer lealdade, qualquer um pode se apresentar como alguém que está do seu lado. O que não mente é o padrão de comportamento ao longo do tempo. Pensa num homem que diz que valoriza sua amizade, mas só aparece quando precisa de algo. Pensa numa empresa que diz que valoriza seus funcionários, mas corta benefícios na primeira dificuldade financeira. Pensa num aliado político que jura lealdade até aparecer uma oportunidade melhor do outro lado. Não estou dizendo que todas as pessoas são assim. Estou dizendo que você precisa aprender a distinguir. E para distinguir, você precisa de uma pergunta que Maquiavel usava o tempo todo. A pergunta é: o que essa pessoa tem a ganhar ou a perder com essa situação? Não o que ela diz que quer. O que ela tem a ganhar. Qual necessidade está sendo atendida? Qual medo está sendo evitado? Quando você começa a fazer essa pergunta de forma consistente, o comportamento das pessoas ao redor começa a fazer muito mais sentido do que antes. O colega que sempre te elogia na frente do chefe, mas nunca quando o chefe não está. O amigo que só liga quando está em crise, mas some quando a sua vida está difícil. A pessoa que concorda com tudo que você diz. Porque discordar tem um custo que ela não quer pagar. Não é maldade, é interesse. E quando você aprende a enxergar o interesse, para de ser surpreendido. Mas enxergar o interesse não é suficiente. Porque as pessoas não mostram o interesse, elas o escondem. E para esconder, usam algo que Maquiavel descreveu com uma precisão que desconforta até hoje. Todo homem usa uma máscara, não no sentido dramático. Não estou falando de hipocrisia consciente ou de manipulação calculada. Estou falando de algo muito mais simples e muito mais universal. A versão de si mesmo que cada pessoa apresenta ao mundo é sempre uma versão editada. Você faz isso. Eu faço isso. Todo homem que já foi a uma entrevista de emprego, a um primeiro encontro, a uma reunião importante, apresentou uma versão de si mesmo que estava ajustada para aquele contexto. Maquiavel chamava isso de aparência. E dizia que o príncipe que não entende o jogo das aparências está nu num campo de batalha. A máscara não é necessariamente mentira, é seleção. É a escolha consciente ou inconsciente de mostrar certas partes e esconder outras. E o que uma pessoa escolhe mostrar e o que escolhe esconder diz muito mais sobre ela do que o que declara abertamente. O que alguém esconde é o que mais importa. Pensa assim: quando uma pessoa está sob pressão real, a máscara escorrega. Não desaparece, escorrega. E é nesses momentos que você vê o que está por baixo. Como ela reage quando perde. Como ela trata quem não pode fazer nada por ela. Como ela age quando acredita que ninguém está olhando. Autocontrole é, em parte, a capacidade de criar esses momentos. Ou de estar presente e acordado quando eles acontecem naturalmente. Mas há algo mais nesse jogo. Porque não basta ler a máscara dos outros. Você precisa controlar a sua. Se você mostra tudo, reações, intenções, planos, vulnerabilidades, está dando ao outro todas as informações de que ele precisa para agir sobre você. E aqui entra um dos princípios mais mal compreendidos de Maquiavel. Não se trata de fingir, trata-se de selecionar. O homem de autocontrole não mente sobre quem é. Ele simplesmente não exibe mais do que o necessário para cada situação. Antes de continuar, se o que você está ouvindo está fazendo sentido, escreve nos comentários uma palavra: enxergo. Porque o que vem a seguir é um nível que a maioria das pessoas nunca alcança. Mas enxergar o interesse e controlar a aparência
Ainda não é o topo. Existe uma camada acima, mais sombria, mais poderosa e mais ignorada. O homem mais perigoso numa sala não é o que fala mais alto. Não é o mais bonito, o mais rico, o que tem o cargo mais alto. O homem mais perigoso numa sala é o que observa em silêncio e age no momento exato. Maquiavel tinha um nome para essa capacidade. Chamava de virtude. E não é virtude no sentido moral. É algo mais parecido com presença estratégica. A habilidade de ler o momento, entender o que ele pede e agir com a força certa, na hora certa. Pensa num xadrez. O jogador fraco move as peças reagindo ao que o adversário fez. O jogador forte move as peças de acordo com um mapa que ele está construindo. Há várias rodadas. Ele não reage, antecipa. E antecipa porque está lendo o jogo num nível que o outro ainda não acessou. Autocontrole é isso. Um nível acima da reação. Na prática, isso significa 3 coisas. Primeira, você para de agir por impulso emocional e começa a agir por análise. Segunda, você para de revelar suas reações antes de entender a situação completa. Terceira, você começa a enxergar não o que está acontecendo, mas por que está acontecendo. Quando alguém te provoca, a reação imediata é emocional. Raiva, defesa, justificativa. O homem de autocontrole faz uma pausa. Não porque é frio, mas porque entende que a reação imediata quase sempre serve aos interesses de quem provocou, não aos seus. Quando alguém te faz uma proposta, a reação imediata é avaliar a proposta. O homem de autocontrole avalia a proposta e avalia quem está fazendo, e o que essa pessoa tem a ganhar com o seu sim ou com o seu não. Isso não é desconfiança doentia, é consciência estratégica. E aqui mora o erro que destrói tudo isso. O erro que a maioria dos homens comete quando começa a entender esse nível de leitura. Um erro que não é de execução, é de atitude. Vou falar sobre esse erro. Mas antes, você precisa entender o custo real de não desenvolver nada disso. Existe uma lei que ninguém ensina explicitamente, mas que opera o tempo todo. Quem não aprende a ler as pessoas, se torna matéria-prima para quem aprendeu. Não é exagero, não é pessimismo. É um mecanismo descrito por Maquiavel com clareza clínica. Em qualquer ambiente, profissional, social, afetivo, existe sempre quem lê e quem é lido, quem observa e quem é observado sem saber, quem age com estratégia e quem reage com emoção. E a posição que você ocupa nesse mecanismo determina muito mais da sua vida do que você imagina. Pensa nos ambientes onde você circula. No trabalho, quem recebe as promoções? Quem conquista as alianças certas? Quem parece estar sempre um passo à frente? Mesmo sem ser o mais talentoso da sala, raramente é o que trabalha mais. Quase sempre é o que lê melhor o ambiente. Nos relacionamentos, quem define o tom? Quem determina os limites? Quem cede mais, não por generosidade, mas por não enxergar o padrão que está se formando? O homem que não vê é governado pelo homem que vê. E o pior não é ser manipulado uma vez. O pior é não reconhecer o padrão. Trocar as pessoas, mudar de emprego, terminar relacionamentos e continuar, atraindo as mesmas dinâmicas, porque o problema não estava nas pessoas, estava no instrumento com que você as avaliava. Maquiavel viu príncipes poderosos serem destruídos, não por inimigos mais fortes, mas por aliados, que eles não souberam ler. Viu homens generosos perderem tudo porque confundiam generosidade com estratégia. Viu impérios caírem porque quem estava no topo ainda acreditava que boa vontade era moeda de troca. E escreveu tudo isso não para glorificar o poder, para alertar, para dizer: você pode ser bom e também ser preciso. Você pode ter valores e também ter olhos abertos. Mas para isso, você precisa parar de cometer o erro que mencionei. E agora chegou a hora de fechar esse ponto. O erro que destrói o autocontrole não é agir errado. É pensar errado sobre o que autocontrole significa. A maioria dos homens, quando começa a entender Maquiavel, comete um desvio fatal. Confunde autocontrole com desconfiança permanente. Começa a olhar para todo mundo como ameaça. Fecha-se. Torna-se rígido. E aí perde exatamente o que estava tentando desenvolver. Porque um homem fechado não lê o ambiente. Ele apenas se defende dele. Autocontrole não é paranoia. É precisão. E precisão se desenvolve com prática. Com 3 hábitos específicos que qualquer homem pode começar a construir hoje. O primeiro hábito é observar antes de concluir. Quando você entra numa situação nova, numa conversa nova, num relacionamento novo, resista ao impulso de classificar logo.
A mente quer categorizar rápido porque categorizar dá sensação de controle, mas a classificação apressada é o maior inimigo da leitura precisa. Observe por mais tempo do que é confortável. Colete dados antes de formar opinião. O segundo hábito é rastrear o padrão, não o episódio. Uma pessoa pode agir bem uma vez por muitos motivos. Pode agir mal uma vez também. O que revela caráter não é o episódio isolado. É o padrão ao longo do tempo. Como ela age quando ninguém está olhando. Como ela trata quem não pode fazer nada por ela. O que ela faz quando tem algo a perder. Esses padrões não mentem. O terceiro hábito é controlar o que você revela e quando. Não se trata de ser fechado ou falso. Trata-se de entender que informação é recurso e que recurso distribuído sem critério perde valor. O homem de autocontrole não esconde quem é. Ele simplesmente sabe que nem toda situação exige que ele mostre todas as suas cartas. Esses três hábitos juntos formam algo que Maquiavel descreveria como o olho do estrategista. Lembra da frase com que começamos? Os homens nunca fazem o bem a não ser por necessidade. Quando você ouviu pela primeira vez, talvez tenha soado sombrio, como uma condenação, como se Maquiavel estivesse dizendo que ninguém presta. Mas agora você tem o que precisava para entender o que ele realmente estava dizendo. Ele não estava condenando o ser humano, estava descrevendo o mecanismo. E quem entende o mecanismo para de ser vítima dele e começa a navegar por ele com consciência. Você que chegou até aqui não é mais o homem que avalia pessoas pelo que elas dizem. Você é o homem que começa a enxergar o que elas fazem, por que fazem e o que isso revela sobre o que realmente são. Isso não é cinismo. Isso é autocontrole. Você não recebeu uma técnica hoje. Você recebeu um par de olhos novo. A pergunta que fica, e que vai te acompanhar nos próximos dias, é olhando para as pessoas ao seu redor agora, com esse novo nível de leitura, o que você está começando a enxergar que antes passava despercebido? Escreve nos comentários, enxergo. Se você sente que algo mudou na forma como vai olhar para as pessoas a partir de hoje. E se você quer continuar desenvolvendo esse nível de visão, não com motivação vazia, não com frases de autoajuda, mas com filosofia real aplicada à vida real, inscreve-se aqui, porque esse canal não existe para te fazer sentir bem, existe para te fazer enxergar com clareza. Essa é a voz da reflexão, te ajudando a descobrir a arte de refletir. Pedra, mas agora sinto cada ausência, cada labirinto, floresta viva no concreto frio. Aprendo tarde, mas ainda vivo. Não tenho tudo, mas não é nada. Às vezes 2 instantes valem mais que estrada vazia. E no ar que entra eu consigo ver que ainda dá tempo de aprender a viver.